Eu vou trazer hoje uma palavra que ela é bastante desafiadora. Se ela for praticada, ela tem o poder de mudar a tua vida. Mas depende de você conseguir entender ela, depende de você querer colocá-la em prática. Então, eu quero te fazer algumas perguntas antes de nós começarmos essa palavra. Como é que está a tua vida? Como que está a tua vida hoje? Como é que estão os teus relacionamentos? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua vida com os teus filhos? Como é que está a tua saúde? Como é que estão as tuas finanças? Você olhando para você hoje, você se sente uma pessoa feliz e realizada? Como que você chegou hoje aqui? Quando nós fazemos essa pergunta, você é feliz? Você está feliz? É muito fácil, quase que automático da nossa parte, nós olharmos para o nosso redor, para fora de nós, e encontrarmos as respostas para a nossa pergunta. Não, eu não estou feliz. Mas por quê? Porque minha mulher não me escuta. Porque o meu marido não muda. Porque o meu filho não me obedece. Porque o meu chefe não valoriza. Porque a minha conta bancária nunca muda. Nós olhamos ao nosso redor e nós encontramos a resposta para as nossas decepções, para as nossas infelicidades. Mas a verdade é que a maioria das vezes, quando nós vamos a fundo investigar, nós descobrimos que o problema não é fora de nós. É dentro de nós. Na verdade, o que governa a nossa vida não é o que está no nosso exterior, mas é o que está no nosso interior. As situações fora de nós, nas pessoas, elas tocam a nossa vida, elas causam dor, elas causam sofrimento, mas elas não são o real problema. O real problema normalmente está dentro de nós. E essa noite eu quero te convidar a olhar para dentro de você e ver como você está. E eu quero dizer uma coisa: você é o único responsável pela tua felicidade. Nós normalmente tentamos terceirizar ela. Não, meu marido, ele é responsável pela minha felicidade. Os meus filhos, a minha esposa, os meus pais, eles cooperam. Mas o responsável pela nossa felicidade somos nós mesmos. Porque os resultados são nossos. Então, eu preciso responder essas perguntas: como eu estou? Como está a minha vida? E se a resposta for: a minha vida não está como eu gostaria, o meu casamento não está como eu gostaria, as minhas finanças, eu preciso hoje aproveitar esse momento, fazer uma reflexão, tomar conhecimento de algumas coisas, porque mudanças elas só acontecem baseadas em conhecimento. Eu preciso entender onde é que está o problema e aí sim eu consigo mudar. Mas eu estou falando isso porque hoje você tem uma oportunidade de olhar para dentro de você e decidir não apenas ser um ouvinte aqui dentro, não apenas ser um espectador, mas pegar isso que vai ser ensinado e praticar. E eu te garanto que você vai ter grandes mudanças não só em você, mas ao teu redor. Porque pequenas mudanças no nosso interior geram grandes mudanças no nosso exterior. Eu costumo falar isso para todas as pessoas que eu atendo com casamentos que estão passando por crise, por problema. Se você se propor a mudar coisas em você, no teu interior, o teu casamento vai ser impactado. Agora, enquanto você quiser ficar mudando o outro, teu casamento não vai sair do lugar. Então, nessa noite, você tem a oportunidade de receber uma palavra e por mais difícil, mais dura que ela seja, você pode decidir, porque você é o responsável pela tua felicidade, colocá-la em prática. Então, queridos, eu quero começar falando para você que realmente, às vezes a gente pensa que é o exterior que nos governa, mas é o interior. Que é um exemplo bem prático. Eu acredito que todo mundo aqui, menos as crianças, acho que as crianças não estão nesse nível, mas também não sei. Todo mundo já teve aqui em algum momento da sua vida apaixonado, certo?
Esse lado aqui não está muito apaixonado, certo? Para melhorar o clima aí, gente. Né? O que acontece? Quando nós estamos apaixonados, a conta bancária é a mesma. O chefe é o mesmo. As pessoas, as circunstâncias são os mesmos. Mas como que eu me sinto? Nas nuvens. Tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Acordo às 5 da matina para trabalhar, escovo os dentes faceiro, né? Sem reclamar. Porque dentro de mim, como é que estão as coisas? Maravilhosas. Ao redor tá tudo igual, o trânsito de Caxias tá caótico. Aqui ninguém dá seta. É seta que vocês chamam ou é pisca-pisca? Né? Eu sou do Paraná, gente. Né? Sinal. Não se dá sinal nessa cidade, se entra, uma coisa louca, tá tudo igual. Mas nós estamos como? Estamos bem. Isso é uma grande prova de que o que nos governa não é o que está fora de nós, é o que está dentro de nós. Então, queridos, nessa noite, eu quero te falar uma coisa. Nós, seres humanos, nós somos formados por 3 partes. Eu sempre falo isso aqui. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus que é trino. E nós também somos trinos. Nós temos um corpo físico, que não precisa explicar quem ele é, que nós conhecemos muito bem. Nós temos uma alma, que é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, onde está a nossa mente, onde está a nossa vontade. E nós temos um espírito, que é a parte do ser humano que se comunica com Deus. Da mesma forma que o nosso corpo físico, em algumas situações, ele é machucado, ele é ferido. E isso gera dor. A nossa alma também é ferida, também é machucada. Desde que nós estamos na barriga da nossa mãe, a nossa alma já pode ser ferida, já pode ser machucada. E não tem como nós vivermos com dor. E muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor, elas são algo que cutucam o quê? As feridas. Às vezes nós ficamos bravos com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso chefe, mas eles não são a causa da nossa dor, eles não são a ferida da nossa vida. Eles são alguém que está tocando numa ferida, está tocando numa dor. Quando a ferida é curada, essas situações com essas pessoas nós conseguimos tratar de uma forma muito diferente. Nós não deixamos que isso nos abata, que isso nos abale. Então nós precisamos entender que nós, seres humanos, nós temos feridas na nossa alma, nas nossas emoções. E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós nem entendemos que nós temos feridas. Mas nós temos. Aí começa a pensar em situações que acontecem na tua vida, que às vezes parece que alguém liga um play, causando em você raiva, fúria repentina, ou então te fazendo, dando vontade de chorar, ou de sair correndo, estar numa conversa com alguém, toca numa situação, a pessoa age que nem uma criança e deixa a outra falando sozinha. A gente diz, nossa, que pessoa imatura. Tocou numa ferida. Então, muitas vezes nós não percebemos o porquê que nós temos alguns comportamentos infantis, ou de raiva, ou de ira, incontroláveis. Mas pensa aqui comigo, se eu tenho uma ferida aqui no meu braço, está em carne viva, está aberta, e alguém vem e bate nessa ferida, o que acontece? Eu vou reagir, certo? Como? Não se sabe. Aí depende do temperamento, quando bate numa ferida, reage com agressividade. Fala palavrão, xinga. Depende do temperamento, não faz nada disso, mas foge com a dor. Agora você imagina quando eu tenho uma ferida na minha alma. Eu posso não estar vendo ela, mas se alguém tocar, eu vou reagir. Vai doer. Vou reagir como? Depende do meu temperamento. Vou reagir com fúria, quebrando as coisas, xingando, batendo. Ou vou reagir fugindo, me fechando, não quero falar, mas que pessoa é essa? Que não quer falar dos problemas, que não quer discutir a relação? Tocou numa ferida. Mas muitas vezes nós não percebemos que nós temos feridas na nossa alma. E aí, como é que eu vou curar essa ferida? Ninguém toma remédio sem estar doente. Ninguém vai lá tomar um remédio para dor de cabeça se não entende que está com dor de cabeça. Então a primeira coisa para que eu possa tratar uma ferida da minha vida é eu entender que eu tenho uma ferida. E as feridas, queridos, muitas delas, algumas são recentes.
oriundas de relacionamentos, de palavras que disseram para nós, mas muitas das nossas feridas, elas foram geradas lá na nossa infância. Até 7, 8 anos de idade, na nossa primeira infância, é toda a nossa base, toda a nossa formação emocional. E muitas coisas que hoje a gente reage num relacionamento, num casamento, com os filhos, estão tocando em feridas que aconteceram lá atrás no nosso passado. E nós, seres humanos, nós não vamos entrar hoje nesse assunto, mas nós desenvolvemos mecanismos de defesa para não ter contato com a dor. Nós criamos bloqueios, principalmente se a ferida foi causada por alguém que a gente ama muito. Como um pai, como uma mãe, a gente cria uma barreira e diz, não, eu não tenho essa ferida, eu não tenho essa dor. Porque você não quer acusar ninguém. Mas a verdade é, eu quero que você comece a olhar para dentro de você e me diga, como você é nos teus relacionamentos? Como você é com os teus amigos, como você é com os teus pais, como você é com os teus filhos? Quais são as reações que você tem? Então, hoje, eu quero falar sobre as feridas na nossa alma. A primeira coisa, nós precisamos entender que a nossa alma, ela é ferida. E ela tem feridas. Depois que eu entendo que eu tenho a ferida, logicamente eu preciso querer que essa ferida seja curada. Como é que eu curo uma ferida do meu corpo? O que acontece se eu tiver com machucado e for lá e abafar ele? E esconder ele? Ele não vai ficar mais crônico? Ele não vai ficar pior? A ferida na nossa alma é igual. Se eu simplesmente abafo a ferida, os meus problemas, as minhas mágoas, ela vai ficando algo crônico dentro de mim. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre as feridas e sobre o remédio que cura as feridas da nossa alma. Só que, queridos, o remédio que cura a ferida das nossas almas, nós não encontramos lá na prateleira de uma farmácia. Os calmantes, os antidepressivos que muitos usam, eles ajudam a gente suportar essas feridas, mas eles não têm poder de curar as feridas. Pelo contrário, quanto mais remédio eu tomo remédio para me acalmar, eu tomo remédio para dormir, isso é como um tapete que eu coloco o meu problema embaixo. Eu vou mascarando. E na verdade, quanto maior vai ficando o meu problema, maior vai sendo a dose de medicamento que eu vou tomando. Tem pessoas que começam com um comprimidinho para dormir. Vai passando o tempo, daqui a pouco está com vários remédios para dormir. Eu não estou dizendo aqui que vocês não têm que tomar remédio. Mas eu estou dizendo que existe um remédio que cura a nossa alma. E o nome desse remédio se chama perdão. Um remédio que é amargo, que muitas vezes é difícil de engolir, mas ele é poderoso. E ele tem poder para curar qualquer ferida da nossa alma. E é sobre ele que eu quero falar hoje. Deixa eu ver onde é que eu tô. Queridos, o perdão é uma coisa tão séria. Na verdade, a falta de perdão é uma coisa tão séria que a própria medicina já atesta que alguns tipos de câncer são resultado do quê? Falta de perdão. Mas por quê? Por que o perdão tem esse poder de ir lá, a mágoa, o ressentimento, por que ele tem esse poder de causar um problema não só emocional, mas físico? Porque a própria palavra já explica, ressentimento, ressentir, sentir de novo. Cada vez que eu lembro de situações e de pessoas que me feriram, o meu cérebro ele volta naquela cena. O nosso cérebro ele não consegue distinguir o que aconteceu hoje, o que aconteceu há 3 anos, o que aconteceu há 10 anos. Aquela traição que foi há 20 anos atrás, aquele abuso sexual que foi há 30 anos atrás. Cada vez que eu penso, o meu cérebro volta. Não sei se vocês já tiveram a experiência de às vezes imaginar que uma pessoa que você ama muito morreu ou vai morrer. Se você começa a pensar nisso e dar vazão, daqui a pouco você está chorando. Você está extremamente triste, tendo que dizer para tua alma, calma, isso não aconteceu, volta. Porque o nosso cérebro, se a gente dá vazão, ele vai. Ele não entende que aquilo não aconteceu, ele acha que aquilo aconteceu, eu começo a sentir aquilo. E o ressentimento é assim.
Quando eu penso em situações do passado, ou talvez recentes, mas que me feriram, os hormônios referentes àquele sentimento são desencadeados no meu corpo. Quando eu estou apaixonado, existe um tipo de hormônio que é liberado no meu corpo. Quando eu estou com raiva, existe um tipo de hormônio que é liberado no meu corpo. Quando eu estou com medo, é outro hormônio, e os hormônios regulam todo o nosso corpo. Então, queridos, pessoas que não perdoam, não é de uma hora para outra, mas com o tempo vão ficando enfermos, com doenças psicossomáticas, com alergias, com dores de cabeça inexplicáveis, com dores de estômago, com gastrite. Então, a falta de perdão, ela causa doença emocional e ela causa doença física. Por isso é muito importante eu pensar na importância do perdão, porque o perdão não vai liberar quem me feriu. Não vai melhorar a coisa para ele, vai melhorar para mim. O perdão, ele liberta um prisioneiro, e esse prisioneiro sou eu. Eu preciso querer perdoar porque eu sou responsável pela minha felicidade, porque eu quero ser feliz, porque eu não quero mais viver com dor. Queridos, pessoas que carregam mágoas são pessoas de difícil relacionamento. Pessoas que carregam mágoa são muito feridas. Qualquer coisa dói. Quando você está com uma ferida aberta, profunda, não parece que até o ar quando bate dói? A pessoa que carrega mágoa, ela é assim. Qualquer coisa, ela fica braba. Qualquer coisa ela acha que foi com ela, que tem um problema com ela. Ela sofre e ela faz as pessoas ao redor dela sofrerem também. Então eu preciso querer curar minha alma, eu preciso querer perdoar para mim ter uma vida tranquila, em paz, feliz. Estão entendendo, queridos? Então, queridos, depois que eu entendo que eu tenho uma mágoa, eu preciso querer ser curado. Porque eu entendo que o que vai acontecer? Eu vou ficar doente, emocionalmente e fisicamente. Mas Jesus, é claro, né? Óbvio, não precisa dizer isso. A partir do momento que eu entendo que eu tenho uma ferida, é claro que eu vou ser curado. Quero ler o texto, não precisa abrir, que está lá em Jeremias 17:9, que fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Queridos, muitas vezes nós não conhecemos o nosso coração. Com a nossa boca a gente diz, não, eu quero ser curado, eu quero perdoar. Mas lá no fundo, eu não tenho essa disposição. Eu não quero me livrar daquela dorzinha, que com ela, muitas vezes eu manipulo as pessoas. Eu fico no papel de vítima, eu jogo na cara das pessoas, você me traiu? Agora você me aguenta. Você aguenta as minhas acusações? Você aguenta meu mau humor? Você aguenta a minha raiva? Muitas vezes nós usamos as mágoas, os ressentimentos como uma máscara, como uma muleta. A gente diz que quer curar, a gente diz que quer liberar a pessoa, que quer perdoar, mas no fundo nós não estamos tão dispostos assim. Porque se eu perdoar a pessoa, eu estou abrindo mão do direito de me justificar, de punir. É como se a pessoa então não tem mais culpa. Ela tem culpa, mas eu abro mão de cobrar ela. Eu paro de condenar ela. Eu vivo sem acusar ela. E muitas vezes nós não estamos dispostos, porque nós jogamos na cara dos nossos pais, viu? Você tem o teu filho preferido. Olha, hoje eu sou assim, eu não tenho um grande salário, eu não tenho uma grande profissão, eu não sou grandes coisas na vida porque você fez aquilo comigo, porque você preferiu o teu outro filho. Então, a primeira coisa, eu preciso entender que eu tenho feridas, identificá-las e querer ser curado. Porque senão ninguém toma remédio goela abaixo, queridos. Então, continuando aqui. Então, quem você identifica nessa noite que você precisa perdoar? Não precisa falar, né? Não levantar a mão. Não, né? Talvez às vezes eu não consigo identificar quem é a pessoa, mas eu identifico a situação. Não, eu hoje sou uma pessoa extremamente braba, ou sou uma pessoa extremamente ciumenta, né? Meu marido, meu namorado não pode olhar para o lado que eu já estou psicopata com a faca na mão atrás.
Quais são as situações que mexem com você, que ligam play? Não vale ficar cutucando a esposa, viu? Eu tô vendo daqui, ó. Tem uns que são assim, ó, o marido só, tipo, ouviu isso? Então, quem são as pessoas que você precisa perdoar? Talvez você precise perdoar você mesmo. Isso se chama culpa. O que é a culpa? É a falta de perdão para si próprio. Talvez quando você olha para a tua vida, você lembra de situações que você se julga um culpado que você causou na vida dos teus pais, na vida dos teus filhos, na tua própria vida, oportunidades que você perdeu. Poxa, eu não estudei. Poxa, eu estava bêbado e eu bati um carro e matei uma pessoa. Poxa, eu disse coisas para os meus filhos que hoje causaram neles grande insegurança, grande problema. Eu perdi um casamento, eu perdi um namoro, eu perdi um relacionamento fantástico. Talvez você carregue culpa, que é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter, carregando. Mas olhe um pouquinho para a tua história. Olhe para a tua infância, olhe para a tua vida. Olhe para as coisas que você passou. Olhe para as coisas que você deveria ter recebido e você não recebeu muitas vezes, até mesmo dos teus pais. Perceba que você não é perfeito e nunca vai ser, e ninguém nem espera isso de você, nem Deus espera. Nós somos falhos. Às vezes a gente pisa na bola mesmo. A gente perde oportunidades, a gente prejudica as pessoas. Mas olhe para você. Hoje, quarta-feira, tu podia estar em tantos lugares. Você está aqui ouvindo uma palavra de Deus, por quê? Porque você é uma boa pessoa. Você tem boas intenções. Aquele teu erro por trás havia uma intenção positiva. Então não fique se culpando. Deus precisou mandar o seu filho Jesus para que você pudesse ser livre da culpa. E quando eu vivo uma vida com culpa, achando que eu mereço ser infeliz, achando que eu mereço ser doente, achando que eu mereço que as coisas vão para trás na minha vida, eu estou invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou dizendo, não faz diferença você ter vindo. Não faz diferença você ter carregado aquela cruz, morrido nela. Eu não preciso do teu sacrifício. Então, querido, se você precisa se perdoar, corra para os braços de Deus. Aceite o perdão, aceite o sacrifício de Jesus. Seja livre, você não tem que pagar por nada. É mentira que você tem que carregar um karma, que você tem que carregar, passar por certas coisas para você ser uma pessoa melhor. Isso não está na palavra de Deus. Jesus pagou um preço por você para que você tenha uma vida livre, feliz, em abundância. Essa é a verdade que está sobre você. Então decida se livrar dessa culpa e viver a vida que Jesus conquistou para você numa cruz. Mas talvez quem você precisa perdoar seja Deus. Às vezes as pessoas não conseguem perdoar umas às outras porque na verdade elas têm um problema com Deus. Deus não me ama. Se Deus me amasse, Ele não teria permitido que aquilo acontecesse na minha vida. E aí eu não consigo ir para frente porque eu não consigo me relacionar com Deus. Mas, queridos, entendam uma coisa. Quando Deus nos fez, a intenção dele era ter filhos. Poder dar para nós um amor que Ele só poderia dar para nós, amor de pai. E receber de nós um amor de filho. E filho não é robô. Filho toma decisões, faz escolhas. Hoje eu fui no mercado com meu filho, tinha que comprar umas coisas lá, e daí tinha umas cuequinhas de super-herói, umas de carrinho. Qual que você quer? Essa, as mais caras. Então assim, desde pequeno a gente já sabe bem o que a gente quer. Qual que você quer? Aquela que eu queria na mão? Essa? Não, essa. Né? Porque, mas isso é divertido, isso é o que nos faz ser únicos, é o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Então, Deus fez as pessoas com esse livre-arbítrio, e as pessoas que te feriram, que te magoaram, não estavam sendo manipuladas por Deus. Situações que você passou na tua vida, foi a decisão de uma pessoa, o livre-arbítrio dela, ou o teu. Foi uma escolha errada que você fez. Então nós não podemos culpar Deus. Jerusalém, mas e numa situação de morte, de enfermidade? Deus não estava nisso? Queridos, é verdade que nós não temos as respostas para todas as coisas. Mas uma coisa eu te garanto.
Deus tem um propósito para todas as coisas. E muitas das situações que nós vivemos na dor, infelizmente foi a última, não foi a única, foi a última forma que Deus encontrou de nos atrair para perto dele. Ele quer fazer na dor? Não. Mas muitas vezes é o que resta. Mas eu te digo uma coisa, indiferente da situação que você tenha passado na tua vida, quanto mais você se aproximar de Deus, do teu Pai, do teu Criador, eu te digo uma coisa, você nunca vai ficar sem resposta. Talvez você não tenha resposta para algumas coisas hoje, mas ao se aproximar de Deus, você vai ter resposta para todas as coisas e muitas coisas na nossa vida, que às vezes a gente chamou de maldição, elas acabam se transformando em bênção. Você olha e você diz, meu Deus, se eu não tivesse passado por aquilo, ok, houve uma perda, houve um dano, mas o que isso gerou, a vida que isso gerou, a transformação que isso gerou na minha vida e na minha família, é tão grande ao ponto de eu achar que aquilo foi uma bênção de Deus na minha vida. Então, queridos, eu te convido a se aproximar desse Deus, que tem as respostas, que tem as razões. Perdoe esse Deus. Fale com Ele, abra teu coração. Ele não é um Senhor severo, Ele é um Pai amoroso. E fale, Deus, por que você fez aquilo? Eu quero ser amado por Ti, eu quero entender que você me ama, tanto quanto amo fulano, beltrano. Mas talvez, quem você precisa perdoar, não é Deus, não é você mesmo, é uma outra pessoa. Quem te magoou? Quem te feriu? Na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, na tua fase adulta. Quem te feriu? Qual é o nome dessas pessoas? Ou dessa pessoa? Queridos, o perdão, ele é uma decisão. Ele não é um sentimento. Eu decido perdoar porque eu entendo que eu sou responsável pela minha felicidade e eu quero ser feliz. O perdão, eu não devo, para conseguir perdoar, esperar que a pessoa mereça. Porque senão isso nunca vai acontecer. Essa pessoa ela não tem como restituir o que ela te causou. Ela não tem como restaurar a tua vida, não tem como devolver os teus sonhos, não tem como devolver todas as lágrimas que você derramou, as noites que você não dormiu, as dores de estômago que você teve. Ela não tem como te ressarcir. Não fique esperando a pessoa merecer, porque talvez ela nunca mereça. Eu vou perdoar essa pessoa, mas eu estou esperando ela demonstrar que ela merece. A tua vida vai ficar amarrada, não é a dela. Não espere a pessoa demonstrar, não espere você sentir algo emocional ou espiritual. Decida perdoar, porque a tua vida é que vai ser liberada. E outra coisa, queridos, que eu quero falar para você. Perdão é um princípio espiritual. O que é princípio espiritual? Essa Bíblia que você tem na mão, ela tem vários livros, ela tem vários capítulos e ela tem vários versículos. E cada um desses versículos é um mandamento, é um princípio bíblico que tem vida para a tua vida. Quando nós obedecemos um princípio bíblico, isso traz vida para nós, isso traz bênção para nós. E perdão é um princípio bíblico. Então eu quero que agora você pegue a sua Bíblia e você abra lá em Efésios. Quem não é muito rápido no gatilho, vai no índice. Lá no índice vai ter Novo e Velho Testamento. Efésios está no Novo Testamento. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo Jesus. Esse é um de vários textos que a Bíblia fala sobre perdoar. Perdão é um mandamento. Quando eu decido colocar esse mandamento, esse princípio em prática, eu trago bênção para a minha vida. Eu vou ser abençoado. Então eu não devo esperar a pessoa merecer, a pessoa demonstrar que ela tem algum arrependimento, porque talvez isso nunca aconteça. Eu decido perdoar porque eu quero ser livre daquele sentimento que está me matando. Está me matando por dentro e está me matando por fora. Eu decido me livrar daquele sentimento que está fazendo as pessoas ao meu redor querer se afastar de mim. Que está fazendo eu ser uma pessoa amarga.
Eu decido perdoar porque eu quero ser livre, porque eu quero ser feliz. Eu quero liberar a minha vida. Por isso eu decido perdoar, queridos. Ficar relembrando o que aconteceu, contando a história, nos colocando sempre no papel de vítimas, queridos, faz a história parecer que nunca vai terminar a dor. Coloca a pessoa que nos feriu num papel que não tem mais por que ela está. Eu fico ligada com essa pessoa de uma forma ineficaz. Então, queridos, um outro que te feriu provavelmente não está melhor ou pior porque você está ressentido, porque você está guardando uma mágoa. Quem está sofrendo é você. Então, queridos, perdoar é libertar a pessoa da culpa, mesmo ela tendo culpa. Perdoar é não ficar cobrando a pessoa. E quando eu faço isso, eu aciono um outro princípio bíblico que eu quero ler com vocês, não precisa abrir, e que é fundamental para você entender o que o perdão causa. Só escuta, ela está em Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que isso significa? Enquanto eu retenho o perdão, enquanto eu fico me vingando da pessoa, existem vários tipos de vingança, queridos. A gente, quando fala vingança, a gente sempre pensa em maldade. Nem sempre vingança é maldade. Eu me vingo da pessoa muitas vezes como? Tirando ela da minha vida. Eu não dou parabéns, eu não ligo, eu ignoro que ela existe, eu faço outros relacionamentos, deixo bem claro que ela não é importante, eu me relaciono com outro irmão, com outro cunhado, eu não visito. Isso é vingança. Enquanto eu estiver fazendo a pessoa pagar pelo que ela fez, seja com palavras, com acusações, com mau humor, com grosserias, Deus não põe a mão nessa situação. Porque a Bíblia diz que ou opera a nossa justiça, ou opera a dele. Quando eu decido perdoar, eu estou dizendo assim: Deus, agora é contigo. Faz o que tu acha certo em relação a essa situação, em relação a essa pessoa. E daí Deus vai agir. Ele vai agir em tua causa, ele vai te justificar. Só que é claro, né, queridos? Nós somos meio assim, né? Fez mal pra mim? Ah, vai ter que pagar. Vai ter que sentir a minha dor. Vai ter que se humilhar. Nem sempre a justificação da parte de Deus vai ser como nós achamos que tem que ser. Porque não se esqueça que essa pessoa que te feriu, Deus ama ela também. Deus quer que essa pessoa também conheça Jesus. Que ela também tenha a sua vida transformada. Então, nem sempre a forma que Deus vai agir para te justificar vai ser como você acha certa. Só que a nossa justiça própria, ela é toda torta. Ela é baseada em emoção. Nós, às vezes, vamos tirar satisfação, vamos tentar resolver e nós causamos ainda um problema maior. Em vez da gente resolver, a gente só se fere e fere as pessoas, porque a palavra, depois que sai da nossa boca, ela não tem como ser recolhida. Agora, a justiça de Deus, ela é diferente. Ela traz bênção, ela traz edificação, ela traz cura para nós. E edificação para quem nos feriu. Então, queridos, quando eu decido em liberar essa pessoa, eu estou entregando ela diante de Deus. Deixa eu ver onde é que eu estou. Aqui. E quando eu perdoo, um processo de cura começa na minha alma. Voltando lá, por exemplo, se eu tenho uma ferida no meu corpo físico, eu preciso expor ela para ser curado. E eu preciso aplicar remédio. Mas quando eu aplico o remédio, a ferida desaparece instantaneamente? Não. Tem feridas que demoram alguns dias, tem feridas que demoram algumas semanas. E tem feridas que podem demorar até meses. Quando eu libero a pessoa, quando eu perdoo, um processo de cura se inicia. Perdoar não é amnésia. Eu vou lembrar do que aconteceu. Só que quando eu for curado, eu vou lembrar e não vou sentir mais dor. Mas o processo de cura começa com eu liberar o perdão. Eu libero o perdão e um processo de cura começa na minha vida. E quando eu perceber, quando eu menos me der conta, eu vou olhar para a situação, eu vou olhar para a pessoa, eu vou encontrar com a pessoa e eu não estou mais querendo
voar no pescoço dela. E aquilo não está mais me causando dor, porque eu fui curado. Mas começa a cura com eu liberar a pessoa. E agora prestem atenção nisso que é muito importante. O meu ato voluntário de querer perdoar, eu entendo que perdão é uma decisão, eu entendo que eu quero ser livre desse sentimento. Esse meu ato voluntário de querer perdoar faz com que o ato involuntário aconteça, que é de tirar a dor. Por que involuntário? Você tem poder de tirar a dor da tua alma? Não. Você tem o poder de decidir perdoar. Esse é teu ato voluntário. O de sair a dor é involuntário, é Deus quem faz. Quando eu faço a minha parte, quando eu decido perdoar, Deus faz a parte dele, que é tirar a dor. Mas Jerusa, e o amor que eu sentia por aquela pessoa e foi quebrada? E a vontade que eu não tenho mais de estar com aquela pessoa? E a raiva e a aversão? Esse não é problema nosso. Esse é problema de Deus. O meu problema, a minha parte do processo é dizer: eu quero perdoar. Eu vou perdoar. E aplicar os princípios que eu vou falar para você, que como que eu faço para perdoar. Agora, a restauração do amor, a restauração da confiança, a vontade de estar com essa pessoa de novo, isso é Deus quem faz. Então eu quero que você pegue novamente a sua Bíblia. Agora você vai abrir no Velho Testamento, no livro de Ezequiel. Palavra do Senhor dizendo assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Queridos, quando nós estamos feridos, magoados com alguém, nós não ficamos endurecidos. A pessoa pode estar passando pelo que for, aquilo lá, tipo assim, isso não é problema meu mais. A gente fica com o coração duro. Mas quando eu decido perdoar e eu perdoo, Deus diz que nos amolece, que dá um coração de carne, que faz nós sentirmos novamente amor pela pessoa, confiança, respeito. Então nós temos que pensar no que é meu em fazer, que é perdoar. A dor quem vai tirar é Deus. O sentimento quem vai colocar de volta é Deus, queridos. Então, mas Jerusa, se eu for lá e perdoar a pessoa, e a pessoa novamente me ferir, aí o que eu faço? Lembra daquele 70 vezes 7 lá, aquele papo, aquela conversa? Quantas vezes Deus nos perdoa? Queridos, como nós somos tolerantes com a gente, né? Tem vezes que a gente erra sempre nas mesmas coisas, já não tem mais nem cara para chegar diante de Deus. Senhor, me perdoe, pelo amor de Deus, eu vou mudar. Mas a gente dá desculpas, a gente dá justificativas pelo nosso erro. Agora, quando erra com a gente, a primeira até deixa passar, a segunda é sangue. Não, já falei, já fez, já errou. Nós somos muito intolerantes com as pessoas. Então, queridos, quero ler um texto com vocês, não precisa abrir, que diz, está lá em Mateus 6,14. Porque se você perdoar os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, você não perdoar os homens as suas ofensas, também o teu Pai não vai te perdoar. Nós não fazemos a oração do Pai Nosso desde pequenininho? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Olha a verdade dessa oração. Você já imaginou se Deus ouvir essa oração? Nós estamos fritos. Já imaginou se Deus perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos o nosso marido? Como nós perdoamos a nossa esposa? Como nós perdoamos o nosso chefe? Como nós perdoamos o nosso vizinho? Você já pensou se ele ouvir essa oração? Nós estamos fritos, gente. Porque na verdade nós queremos dizer o seguinte: Senhor, nos perdoa sempre. Entenda que nós somos falhos, que nós erramos. Mas Senhor, quando o outro errar comigo, fica já a dica: eu não tenho capacidade para perdoar. Nós precisamos fazer aquilo que nós queremos, o que nós queremos de Deus, Ele também quer de nós. Olha o que está escrito em Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aquilo que eu quero de Deus, Ele quer de mim também. Então, uma oração que nós temos que fazer é: Senhor, dá-nos a mesma tolerância com os outros como Tu tem conosco.
Agora, queridos, vamos lá. Recapitulando para nós ir para a parte final. Eu quero ser bem prática nessa hora. Eu preciso, primeiramente, para que eu possa ser curado e viver sem dor. Tem como ter uma vida feliz, plena, abundante, com dor? Não tem. Não tem como viver com dor de dente, né? Nossos dentistas de plantão, temos 3 dentistas, tá, pessoal? Aqui, se alguém ficar com dor de dente, não vai ser o problema, né? Tem como conviver, ficar feliz com uma dor de dente? Não. Tem como ficar feliz com qualquer dor no corpo? Não. Tem como ser feliz com uma dor na alma? Não. Nós não somos bons nem para nós, nem para as pessoas ao nosso redor. Então, primeiro passo, eu preciso entender que existem feridas na alma. Segundo, eu preciso reconhecer que eu tenho feridas na alma, que eu tenho mágoas, que eu tenho ressentimentos, que eu tenho falta de perdão. Terceiro, eu preciso querer ser curado. E a partir do momento que eu quero, eu preciso encarar o remédio, que se chama perdão. Mas e como é que eu perdoo alguém? Ok, Jesus, eu já entendi, a coisa tá feia pro meu lado, eu realmente ando cheio, destilando aí veneno, brigando com todo mundo, faca na bota, com muitas mágoas. Já vejo que até no meu corpo físico eu já estou sentindo o resultado dos ressentimentos. Mas como que eu perdoo alguém? Então, queridos, tudo começa, como eu falei para vocês, com o entendimento. Já entendemos. Agora vamos ver como é que se aplica esse perdão. Então agora, é o último versículo que eu vou pedir para vocês abrirem. Vocês vão abrir lá no Novo Testamento, em Filipenses. E esse daqui não é um versículo que se aplica apenas nessa situação, se aplica em todas as situações da sua vida. Por favor, prestem atenção. Porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, eu entendo que eu preciso perdoar. Quem eu preciso perdoar? E você precisa ver em que situação você se encontra nesse momento, porque a Bíblia diz que é Deus que gera o querer e o efetuar. Qual é a tua situação no momento? Você quer perdoar? Você entendeu que você precisa perdoar, mas você quer perdoar? Sim, Jerusa, eu quero perdoar. Ou não, Jerusa, eu não quero perdoar. Então, assim, quando eu não consigo perdoar, eu preciso pedir para Deus gerar em mim o querer, certo? Se eu identifico que eu não consigo perdoar e eu não quero perdoar, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso fazer uma oração pedindo: Deus, gera em mim o querer perdoar, porque hoje eu entendo que eu preciso perdoar, mas eu não quero. Se você já está nesse ponto, já entendeu que precisa perdoar e quer perdoar, mas não consegue, aí você vai fazer uma outra oração: Deus, me capacita a perdoar, porque é Ele que gera o querer e o efetuar. Entenderam, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto, eu entender qual é a minha situação. Ok, Jerusa, já entendi, eu quero perdoar, e como é que eu faço? Então, eu quero que vocês só prestem atenção nesse texto, que é muito importante. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados e suas culpas uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, quem é um justo? É a pessoa correta? Que faz tudo certo? Não. O justo é a pessoa que foi justificada por Cristo. É aquela pessoa que olhou para Jesus e disse: Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus, que veio à terra e morreu por mim. Eu quero que tu seja o Senhor da minha vida e que tu me justifique. Então eu passo a ser justo. Então, um dos princípios para mim ser curado, para mim liberar o perdão, é procurar alguém. Não vai ser uma pessoa perfeita, porque não existe pessoa perfeita, mas uma pessoa que eu veja Deus na vida dela. E eu preciso confessar para essa pessoa qual é a minha dor, qual é a minha mágoa. Mas mais do que isso, e muito importante, o perdão só acontece quando eu verbalizo o nome da pessoa, queridos.
Presta atenção nesse versículo de Mateus 18:18. O que eu ligo na terra, eu ligo no céu. O que eu desligo na terra, eu desligo no céu. As palavras têm poder no mundo espiritual. Eu preciso procurar alguém que eu confie e dizer, olha, eu tenho um ressentimento com o meu marido, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com um amigo. O nome dele é tal. E eu preciso liberar esse perdão e dizer, eu perdoo o João. Eu perdoo o meu pai. Eu perdoo minha mãe. Queridos, isso parece simples. Mas isso é poderoso. Eu não tenho como dar um testemunho para vocês numa outra oportunidade, mas isso mudou a minha vida. Me tirou de um cárcere quando eu consegui perdoar a vida da pessoa que tirou a vida do meu pai, que assassinou meu pai. Eu conhecia Jesus, eu conhecia a palavra de Deus e eu me debatia toda vez que eu ouvia falar sobre perdão. Porque Jesus já tinha mudado tanto a minha vida, mas eu carregava uma mágoa, uma raiva, uma ira muito grande dentro da minha vida. E aí eu ouvia, você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa ser livre. Tá, mas e como é que perdoa? Ah, não sei, você tem que perdoar. Aí um dia, de tanto eu orar, o Senhor me levou nessa palavra de Filipenses 2:13, sou eu que gero o querer e o efetuar. Eu disse, Deus, eu não quero perdoar aquela pessoa, mas se é a tua vontade, gera em mim o querer. E com o passar do tempo eu notei que eu queria. Eu disse, mas eu não sei como. Me capacita, como é que eu perdoo? E aí Deus me levou nesse texto. Você precisa verbalizar o perdão. E queridos, quando eu disse o nome da pessoa, eu disse fulano de tal, eu te perdoo, eu te libero, seja livre. Você de mim está livre. Agora é com Deus. Queridos, eu não sei quanto tempo passou, se foram dias, se foram semanas, se foram meses. Mas quando eu lembrei do meu pai, quando eu lembrei da morte do meu pai, da forma que aconteceu, aquilo não gerou mais dor. E o dia que eu fiquei sabendo que a pessoa havia morrido, que tinha fugido da cadeia e tinha sido também assassinado, eu chorei. Eu disse, meu Deus, era só um menino, era só uma criança, era um jovem que não teve a oportunidade que eu tive de conhecer Jesus. Eu me entristeci com a morte da pessoa que tirou o meu bem mais precioso. E nesse momento eu tive certeza que eu estava curada. Então o que eu estou falando para você parece simples, mas é poderoso. Se você verbalizar para alguém o que te fere, e você falar o nome dessa pessoa e dizer que você libera ela, você vai ser curado. Você vai ser feliz, você vai ser livre. Você vai ver que as situações ao teu redor vão continuar as mesmas. O teu marido ou tua esposa são os mesmos. O teu filho, o teu chefe, o teu salário, a tua profissão. Mas isso não causa mais uma dor que paralisa? Uma dor que faz você brigar, se irar? Porque não tem mais ferida para tocar. São apenas pessoas, são apenas situações. Você é o único responsável pela tua felicidade. Como está a tua vida? Quem ainda te fere? Talvez com alguém do passado, mas talvez seja a pessoa que está sentada do teu lado. Talvez seja uma pessoa que todos os dias vai lá e abre a ferida. Libera essa pessoa, querido. Não espera ela merecer. Não espera ela dar provas de que ela mudou. Você vai pegar a tua felicidade e você vai terceirizar? Você vai colocar no controle de uma outra pessoa a tua vida? Dizer a hora que ela mudar, a hora que ela merecer, a hora que ela verbalizar, eu vou perdoar? É a tua vida que está amarrada. Você pode sair de um cárcere emocional hoje. Começa com o entendimento e depois vem o quê? A decisão. Queridos, a vida é muito curta. É muito curta para mim ficar sofrendo, acusando, julgando as pessoas. As pessoas erram com a gente, mas nós também erramos com os outros. Então, tome nessa noite a decisão de ser livre. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos. Pedir para a Denise apagar as luzes.